Aqui na minha tela tem um pequeno projeto de terraplenagem. Aqui tem o platô, né? Aqui tem tem as banquetas, né? Tem as curvas de nível, aí tem todos os cálculos de volume, tem as planilhas e tudo mais. Tá vendo? Aqui já dá para a gente visualizar todo o platô, né? Olha só que legal. Então, beleza. Até aí tudo bem. O que eu fazia no início, quando eu não sabia usar o Civil 3D de maneira correta? Eu desenvolvi esse projeto até um determinado ponto. E aí, por exemplo, se eu quisesse deixar o traçado do meu projeto, né, com essas configurações aqui, ó, a estaca 7 vai ser vermelhinha, vai ter uma cruzinha, o alinhamento vai ser vermelho, a sample line, né, a linha da seção vai ser branca, né, aqui a estaca vai ser branca também. Aqui no platô eu quero deixar aqui um taludezinho, né, um pente de talude. O que eu fazia? Eu pegava esse projeto, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Eu pegava esse projeto e criava ele até um determinado ponto, ou seja, até eu conseguir calcular o volume dele, certo? Até conseguir extrair o volume desse projeto. Depois que eu extraí o volume dele, aí o que eu fazia? Eu exportava ele, né? Explodia ele todo, e aí jogava esse projeto lá para o AutoCAD, né? Jogava esse projeto lá para o CAD normal, para quê? Para dar o famoso acabamento no projeto. Olha só. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você perde 80% do potencial do Civil 3D. Mas, Rafael, eu faço isso, o que tem de errado com isso? Na verdade, não tem errado, talvez você não saiba o caminho completo para chegar no projeto finalizado dentro do próprio Civil 3D, sem precisar jogar para outro software. Não tem problema. Mas você está aqui justamente para entender que esse não é o melhor caminho e como que você vai aprender a criar também o seu projeto só dentro do Civil 3D, certo? Então, eu fazia tudo isso. Aí, qual que é a grande sacada? Eu usava o Civil 3D para desenho. Porque quando você exporta um DWG, quando você exporta um arquivo, tem como você exportar ele para o AutoCAD, ó. Você pode exportar em qualquer formato, até no R12 aqui, se você quiser, em DXF, né, no formato 2000, 2004, 2007, 2010. Tudo isso são formatos que você pode exportar, certo? Só que quando você exporta esse projeto do Civil 3D para o AutoCAD, você perde as referências dele, ou seja, você perde tudo aquilo que você criou. E quando você faz isso, né, quando você exporta e você perde a referência, o que acontece? Você não consegue mais gerar as tabelas, você não consegue mais extrair relatórios, você não consegue mais modificar o seu projeto. Você consegue somente inserir texto, mudar cor, essas coisas. Por quê? Porque vai explodir tudo, vai virar entidade de CAD, vai virar linha, vai virar polilinha, vai virar... Enfim. Então, quando você faz isso, você perde 80% do potencial, tá? Do Civil 3D. Aí, qual que é o caminho ideal, né? O caminho, o sonho dos anjos é você desenvolver tudo dentro do Civil 3D. Então, por exemplo, eu quero que a minha seção tem os textos aqui embaixo em vermelho, que a minha terraplenagem, né, fique em laranja, né, que o meu taludezinho aqui fique achurado com essa cor, que o terreno natural fique verdinho e tudo mais. Você consegue fazer isso tudo dentro do Civil 3D. Do jeito que você quiser. Se quiser colocar umas florzinhas aqui, tem como, enfim. Do jeito que você quiser, você consegue customizar. Rafael, qual que é a diferença, então, se eu consigo customizar aqui no Civil 3D e eu consigo customizar lá no AutoCAD? Tempo. Quando você exporta para o AutoCAD, você perde tempo. Tá? E nós, projetistas, nós ganhamos dinheiro com tempo. Nós vendemos hora. Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. Por isso que eu bato na tecla. Cara, você quer produzir 10 vezes mais, você quer vender os seus projetos de maneira mais rápida, você quer entregar os seus projetos dentro da sua empresa de maneira mais rápida, tem que usar o Civil 3D. Por quê? Você vai automatizar tarefas. É como se você colocasse um robô trabalhando ali para você. Tá? E quando você coloca esse robô chamado Civil 3D trabalhando para você, fica muito mais fácil. Porque se você está trabalhando numa empresa, imagina, você fez aqui o seu primeiro projeto lá dentro dessa empresa, né, como projetista e tudo mais, ou como ajudante, enfim, como auxiliar. E aí o seu chefe vai lá e pede para você modificar o projeto. Pede para diminuir o tamanho do platô, por exemplo. Se você fez isso, exportou para o AutoCAD, terminou o projeto lá no AutoCAD, o que você vai ter que fazer? Voltar aqui dentro do Civil 3D, voltar dentro do Civil 3D. Depois que você volta dentro do Civil 3D, você vai ter que fazer a alteração que ele pediu, diminuir o seu platô, aumentar, fazer o que for necessário. Depois voltar com ele de novo para o AutoCAD para dar o acabamento. Certo? Isso eu estou falando de você que ainda não conhece todos esses recursos. Beleza. Quando você passa a conhecer todos os recursos, né, e utilizar ele como um software de projeto,
e abandonar de vez o AutoCAD, essa modificação, ó, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Vou mover aqui, ó, o limite desse platô. Tá? Vou mover esse limite desse platô aqui, por exemplo, ó. Olha só que interessante, ó. Vou puxar ele para cá, tá? E todo o meu projeto, ele já vai ser alterado automaticamente, tá? Todo o projeto já vai ser alterado automaticamente. Olha só que interessante. Ele já atualizou todo mundo aqui. Então, se eu for lá na minha seção agora, se eu for lá na minha seção, ele já vai ter atualizado para mim, ó. Olha só que interessante, ó. Já vai ter atualizado para mim. Quando eu faço essas alterações, né, é simplesmente mandar reconstruir o meu projeto, ou seja, eu vou mandando reconstruir, simplesmente, ó, altera, reconstrói, reconstrói, reconstrói. No final, ele já está todo alterado, tá? No final, ele já está todo alterado. Então, olha só, olha como que era o meu projeto antigamente, e agora olha só como ele é aqui, ó, já alterado automaticamente. Então, cara, o projetista que quer se destacar no mercado, o projetista que quer crescer na carreira, não tem como ele utilizar uma ferramenta manual e querer se colocar na mesma posição de um projetista que utiliza o Civil 3D, entendeu? Principalmente a gente que trabalha com meta, trabalha com hora, trabalha com entrega, trabalha com prazo, né? Diferente de um psicólogo, por exemplo. Psicólogo, você entra lá, a missão dele é entender você, entender, entrar na sua cabeça, né? Tentar. Não importa tanto o tempo, né? Ele não quer consultar mais rápido. Ele separou ali uma hora e meia de consulta, ele vai fazer a consulta dele ali. Agora, o projetista não. Quanto mais projeto você entregar em menos tempo, mais valorizado você vai ser. E, obviamente, né, mantendo a qualidade, mantendo a precisão. E quando você faz isso aqui, ó, o software já recalcula o volume, o software já faz a alteração de todo o projeto para você e não corre risco, né, de você errar o projeto. Beleza? Não corre risco de você fazer, principalmente, né, as cagadas ali.